Olá a todos, como estão? Bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Para quem não conhece, o Flores Podcast é um espaço onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e académico. Geralmente saem episódios aos domingos. Este domingo não saiu, eu já explico porquê. Se gostas destas temáticas, já sabes, pronto, coloca gosto aqui no YouTube, segue-me no YouTube e também no Spotify. Então, este domingo não saiu o episódio, malta, porque eu não estava para aí virada, para vos ser sincera. Estava um bocadinho em baixo por umas questões familiares, então não estava com disposição para gravar. Então decidi não forçar a barra, estão a ver, como dizem os brasileiros. E então pronto, foi basicamente isso. Achei que não estando na disposição não valia a pena vir para aqui e fingir que estava tudo bem, porque pronto, na realidade não estava. Mas pronto, estamos aqui hoje para um episódio. O episódio de hoje é sobre, tipo, factos sobre mim. Não é, eu não quero dizer bem assim, é tipo um conjunto de perguntas que eu vou responder para vocês me conhecerem um bocadinho melhor. Eu reparei que os primeiros episódios do Flores Podcast não falei quase nada sobre mim, acho que me só apresentei mesmo. Então achei que seria interessante trazer-vos aqui algumas perguntas e respostas. E estas perguntas, selecionei na net para não ser de género: olá, sou Patrícia, tipo se cantam a ver. Então trouxe algumas perguntas tipo selecionadas na internet. Vou-vos confessar, estão em brasileiro, porque eu não encontrei muito melhor em português de Portugal, estão a perceber? Então, pronto, eu tenho aqui algumas questões e vou respondendo. Acho que assim vai ser mais interessante para mim também. É a primeira vez que estou a ver as questões, portanto vai ser assim uma coisa. Vamos ver como é que corre. E vamos lá. Vocês vão se rir porque elas estão em brasileiro e tipo, usa muito você. Vamos começar com a primeira. Se você pudesse dominar uma habilidade que não tem agora, qual seria? Então, eu gostava de, tipo, saber cantar bem, estão a ver? Eu acho que ia ser fixe. Mas, vendo uma habilidade mais realista, eu gostava de ter a habilidade de aprender línguas facilmente. Acho que ia-me ser bastante útil e eu não tenho essa habilidade, infelizmente. E conheço colegas minhas que têm e eu acho isso mega fixe, que é tipo, tive uma colega até ao nono ano que ela aprendia línguas, era com ela, todo tipo de línguas. Ela aprendia bem inglês, espanhol, francês. E então, até que, imaginem, eu acho que ela seguiu isso depois na universidade, não tenho assim contacto direto, já não tenho contacto direto, mas acho que ela seguiu mesmo essa área, acho que é completamente a cara dela. E essa habilidade era fantástica, eu gostava muito de ter. Mas pronto, olhem, é o que é. Segunda, que é uma inspiração para você? Então, eu tenho uma agenda e na agenda tenho recortes de inspirações, estão a ver? Quer tipo objetos, quer pessoas. Eu até posso partilhar com vocês tipo algumas inspirações a nível de pessoas, para mim. Uma delas, e um bocadinho clichê, é o Cristiano Ronaldo, pela questão, lá está, dele esforçar-se imenso para continuar a ser o melhor. Tipo o livro que eu falei no último episódio, ou seja, não basta ser bom, é preciso querer ser bom. Eu admiro imenso isso no Cristiano Ronaldo, ou seja, esta questão do esforço e do trabalho, é tipo, eu identifico-me e isso para mim é uma inspiração. Tenho, por exemplo, também a Marisa Liz, e nesta parte da Marisa Liz é mais tipo a personalidade dela e tipo a facilidade com que ela fala de assuntos mais sérios e mais emocionais e que ela torna aquilo tipo, uma coisa normal, uma coisa natural, ou seja, ela se for preciso tipo chorar à frente da gente ela chora, se for preciso tipo ela dizer uma palavra bonita a alguém no momento certo ela diz. Não existe aquele medo desse tipo de coisas e eu gosto muito dessa abertura dela a nível emocional. Pronto, depois tenho algumas inspirações, pessoas que, lá está, que não são celebridades, como a minha mãe é uma das minhas grandes inspirações. Também tenho alguns professores que passaram pelo meu percurso e que também ficaram como inspirações para mim. Mas basicamente é isso. Vamos para a próxima. Se todos os trabalhos pagassem exatamente o mesmo salário, qual é que você gostaria de trabalhar? Ok, então se todos pagassem o mesmo, qual é que eu queria trabalhar? Eu acho que design gráfico. A questão de criar, da criação, estão a ver, eu acho isso fascinante. Eu acho que, lá está, eu podia dizer assim uma cena mega, tipo advocacia ou assim, mas não. Acho que design gráfico era mesmo aquilo que eu gostaria de fazer. Se, lá está, pagassem todos o mesmo e tivesse a oportunidade de o fazer, obviamente. Próxima, terceira pergunta. Se todos os. Não, desculpem. Como seria a sua casa perfeita?
Eu vou dizer aqui uma casa ambiciosa, mas já que é para ver a minha casa perfeita, tem que ser. Então, eu gostava de ter uma casa, tipo, virada para o mar, literalmente, e que tivesse uma piscina que, tipo, entrasse pelo mar de dentro, estão a ver? Epá, era espetacular. Era espetacular. Eu acho que essa é a minha casa perfeita. Bastava ela estar, tipo, na praia e com uma piscina, tipo, depois entrasse pelo mar adentro. Chegava. Já que estamos aqui com uma cena brasileira, não tenho jeito para sotaque brasileiro. Mas pronto. Próxima. O que você gostaria de mudar em você? Eu gostava de mudar tanta coisa, não é? Eu acho que nós nunca estamos muito satisfeitos com o que temos e quando alguém já está satisfeito com o que tem, já é tipo uma conquista, já é uma pessoa bastante bem com ela própria. Eu quero chegar a esse ponto, mas eu ainda gostava de alterar algumas coisas em mim, por exemplo, mais a nível de personalidade, tipo o facto de eu não ter grande inteligência emocional, ou seja, ainda reagir muito a quente, por exemplo, a injustiças, percebem? Não ter aquele sangue frio de analisar a situação e não responder logo torto, por exemplo. Estão a ver? Gostava mais de ter inteligência emocional. Esta parte de ser muito impulsiva era uma coisa que eu gostava de alterar em mim, definitivamente. Quando você se sente realmente vivo, quando eu vou à praia e tipo entro no mar, estão a ver, e começo, e tipo depois eu gosto de fazer uma cena que é tipo flutuar, e eu flutuo e fico tipo a olhar para o horizonte, a olhar para o céu, assim. Eu nesse momento é um momento tipo de paz e em que eu me sinto realmente viva. Isto está-se a tornar muito profundo, este vídeo, este episódio, mas pronto, próxima. Quais as características de personalidade que você mais admira e quais as que mais detesta? Então, em mim, certo? Sim. Então, as coisas que eu mais admiro em mim é a resiliência. Por exemplo, eu sou bastante resiliente. Se eu decidir que faço uma coisa, eu faço até ao fim, ok? E não desisto. Aliás, eu tenho algum problema com a palavra desistir. O que pode acontecer muitas das vezes é eu perder o interesse, mas isso é diferente. Não é porque eu não queira, é porque, tipo, perdi o interesse, estão a ver? Não é, tipo, eu quero mesmo aquilo, eu que faço. E mesmo que não esteja a dar resultados, eu continuo. Outra coisa é tipo, meti-me num projeto e deixou de fazer sentido ou deixou, sei lá, de me atrair como estava-me a atrair e quero ter umas propostas diferentes ou coisas novas, coisas mais apelativas, aí pronto. Se não me interessar é uma cena, mas resiliência é uma cena que eu admiro em mim. Opá, sei lá, mais. É difícil dizer coisas que a gente gosta em nós, tipo autoelogiar-nos, né? É difícil. Outra coisa é, por exemplo, ser muito trabalhadora. Eu sinto que, lá está, eu sou bastante trabalhadora. Trabalho muito tipo, para alcançar os meus objetivos. Não sou de ficar tipo, à sombra da bananeira. Estão a ver? Eu acho que é uma cena que eu gosto em mim. Mas, deixem-me ver mais coisas. Eram 3. Não. É características. Ok, basta 2 então. Vamos ver as características que eu mais detesto. Eu falei um bocadinho em cima, que era aquela questão. Porque eu disse uma coisa que mudava a nível de personalidade, devia ter dito se calhar alguma coisa física. Mas pronto, aquilo que eu mais detesto, lá está, é o facto de não ter este sangue frio para dar resposta a situações mais, sei lá, indelicadas para comigo. Eu sou logo tipo, estás-me a maltratar e eu respondo logo tipo à letra, estão a ver? Mas não era isso que eu gostava que, na realidade, não era essa forma que eu gostava de reagir. E outra coisa que eu detesto em mim, teimosia. Também eu sou bastante teimosa. Eu acho que toda a gente é um bocadinho, não é? Eu também sou, eu identifico muito com a parte da teimosia. Eu se tipo insistir com uma cena, eu consigo ser bastante teimosa. Mas também consigo ver, imaginem, eu sou teimosa um bocadinho, mas consigo perceber se me mostrarem argumentos mesmo muito bons, eu dou a mão à palmatória. Tipo, também não sou aquela pessoa que vai com a opinião até ao fim mesmo sabendo que não tem razão. Isso também não. Onde você gostaria de férias e nunca foi? A Marrocos. Adoraria ir de férias a Marrocos. Toda a envolvência, estão a ver? Não é só por ter um monumento. Por exemplo, há pessoas que queriam ir à França porque tem a Torre Eiffel. Não, eu gostava de ir a Marrocos, toda a envolvência. Desde a comida, desde as pessoas, desde a roupa que eles utilizam.
A cena tipo de regatear nas ruas, adorava. Acho que era tipo o meu sítio assim predileto para ir de férias que nunca foi. Qual é o hábito mais chato nas pessoas? Opa, há pessoas que fazem uma cena que me irrita totalmente, que é tipo, eu estou a tentar trabalhar e estou com mais colegas. Eles têm uma cantinha na mão e começam assim. Pá, parece que começa a entoar na minha cabeça, estou a ver pum, pum, e só me apetece tipo mandar uma chapada na caneta. É uma cena mesmo que me irrita e é chato, é chatinho. Tipo, odeio mesmo. O que você mais valoriza numa amizade? Olha, esta pergunta é muito gira, especialmente agora que tipo estamos em quarentena e eu acho que como não estamos presencialmente, aqui as coisas nota-se mais a nível de amizades, estão a perceber? Que é tipo, imaginem, estamos muito tempo separados e quando voltamos a estar juntos era como se nunca tivéssemos, estão a ver? Isso é a coisa que eu mais gosto de uma amizade. E eu tenho várias assim em Viseu, porque eu vivi alguns anos em Viseu, depois vim para Felgueiras estudar e é interessante que isso acontece, estão a ver? Porque, pá, amizade não é. Eu acho que amizade não é falar todos os dias, 24 horas por dia, e se não falarem no dia a seguir já acabou a amizade. E, pá, eu não gosto desse tipo de amizade, até porque eu não sou assim. Eu não sou assim apegada e quem me conhece sabe, tipo. Eu não sou de falar todos os dias, até porque eu ando a maior parte do tempo sem bateria. Portanto, eu para responder a pessoas é muito complicado. E não é por mal, tipo, e eu não deixei de ser amiga daquela pessoa, estão a perceber, porque passou uma semana e não falámos, estão a ver? E eu tenho amigos assim, que passam meses e meses sem falarmos e quando falamos é como se fosse tipo, tivesse tudo normal. E eu adoro, para mim a amizade e o que valorizo mais na amizade é esta capacidade, estão a ver? Não é tipo, há pessoas que é aquilo que eu disse, que não falam durante X tempo e depois já não são amigas dessa outra pessoa, tipo, eu acho isso tão parvo e eu já tive algumas pessoas assim na minha vida e a realidade é que elas não ficaram muito tempo, portanto, porque também a amizade não é só isso, percebem? A amizade vai-se construindo ao longo do tempo e se já tiverem uma amizade sólida, pronto, se calhar também o ponto é esse, se calhar a minha teoria passa um bocadinho por aí, que é, se tiverem uma amizade sólida, é fácil de conseguir, passar meses e meses sem falar e depois estar tudo bem. Se não tiverem uma amizade sólida ou que foi uma amizade construída, por exemplo, só por conversas online, se calhar é mais difícil isto continuar. Mas pronto, é uma coisa que eu valorizo muito na amizade. Quais os maiores desafios, não é defeitos, eu agora já estou com a palavra defeitos na cabeça. Quais os maiores desafios da sua vida no momento? Então, eu tenho um desafio a nível profissional que é conseguir provar que a idade não está relacionada com maturidade, estão a perceber? Eu acho que ainda existe muita discriminação etária para o pessoal mais novinho e que as pessoas automaticamente tipo, pensam, ok, tem 20 e poucos anos, tipo uma criança, ainda não viveu nada. Isso não é assim, percebem? A idade, lá está, não significa maturidade. Pode haver pessoas com 30 anos que se calhar ainda nem saíram, por exemplo, da casa dos pais, não viram da vida nada e têm 30 anos, são mais maturos do que, por exemplo, uma pessoa que saiu da casa dos pais tipo aos 16, que construiu uma vida sozinha, que pagou os seus estudos, pagou tudo, percebem? Não sei, percebem? Eu não gosto. E então, uma coisa que eu ando, e é um desafio para mim, é mostrar às pessoas. Eu acho que não tinha que ter esta necessidade de mostrar, mas é mostrar às pessoas que a minha idade não significa automaticamente seja menos responsável ou seja menos matura. Desafios a nível pessoal é ser mais autodisciplinada. Ou seja, quer na alimentação, por exemplo, que é um exemplo básico da nossa vida, quer, por exemplo, na procrastinação. Ou seja, se eu definir que vou fazer aquelas tarefas naquela hora, tenho que me autoforçar a fazer mesmo, estão a ver? Isso é uma coisa que eu ando a apostar, que é lá estar na autodisciplina. Mas para a próxima pergunta, para isto não ficar demasiado sério. Quais são as suas maiores inseguranças? Mais uma pergunta séria. As minhas maiores inseguranças. A minha maior insegurança é sempre achar que vai correr tudo mal ou que não vou conseguir. Pronto, acho que é a minha maior insegurança. Eu acho que deve haver muitas pessoas a identificarem-se com esta insegurança, que é proponho-me algo e eu penso, ok, eu não vou conseguir e vejo logo tipo todos os cenários possíveis maus daquela situação em que me posso envolver. Tenho que trabalhar nisto, definitivamente. No que você
Desculpem. No que você passa a maior parte do tempo pensando. Esta cena do brasileiro, a sério. Comida. Eu acho que é o que toda a gente pensa a maior parte do tempo, honestamente. O que é que eu vou fazer para o jantar? O que é que eu vou comer? Ainda por cima, estando numa nutricionista e estando a pesar tipo a comida e a pensar mesmo tipo na cena, eu acho que a maior parte do tempo eu passo a pensar em comida. Isto é mau. Continuando. Qual a pergunta mais chata que fazem a você? Há uma pergunta que eu odeio, duas até, e que não é só a mim, é no geral, fazem a todas as pessoas, especialmente às mulheres. Quando é que vais casar? Quando é que vais ter filhos? Tipo, porquê é que me estás a perguntar isso? Não o faças, tipo, quando acontecer, aconteceu. Uma coisa que é uma decisão nossa, percebem? E às vezes a pergunta pode ser inconveniente. Eu já soube de casos em que, tipo, a pessoa não podia ter filhos e vieram-lhe com essa pergunta e obviamente que a pessoa ficou mal, percebem? Acho que, tipo, aquelas tipo de perguntas é, tipo, uma pergunta meio que a meter-se na vida das outras pessoas. E, na realidade, normalmente esta pergunta é, tipo, na brincadeira. Mas, opa, é chato. Tipo, cada um é que sabe da sua vida e não há, tipo, um tempo certo para que as coisas aconteçam, percebem? E se eu tiver que ter filhos, sei lá, aos 30, tenho filhos aos 30, está bem? É assim, esta pergunta acontece mais em meios, eu sinto, mais em meios rurais. Não sei se vocês sentem isso. Por exemplo, quando eu vou a Viseu, este tipo de perguntas inconvenientes é tipo o prato do dia, mesmo. Pá, quando estou numa cidade, tipo, por exemplo, Felgueiras, isso não me acontece, né? Mas quando vou à terrinha ou à terriola, é sempre. É uma coisa, tipo, horrível. Next. Se você pudesse ser uma pessoa de sexo oposto por um dia, qual seria a primeira coisa que faria? Ok, se eu fosse homem, a primeira coisa que eu faria é andar aos saltinhos. Eu não preciso explicar porquê, pois não? Senão eu ia ficar um bocadinho awkward. Se você fosse um animal, qual seria? Uma formiga. Já me fizeram esta pergunta? A resposta é sempre a mesma. Porque reflete muito aquilo que eu gosto em mim, que eu admiro em mim, que é ser trabalhadora. Portanto, esta aqui foi fácil. Em qual cidade você mais gostaria de viver? Olhem, eu já consegui perceber que gostava de viver só em Portugal. Ou seja, eu quero manter-me a viver em Portugal. Eu acho que nós não sabemos às vezes a sorte que temos em viver em Portugal. E então eu quero me manter a viver cá. E a cidade dentro de Portugal que eu mais gostaria de viver era... Eu tenho duas, Guimarães e Aveiro. Mas eu escolho Aveiro, por causa da praia. Sem dúvida. Next. Se você pudesse começar tudo novamente, o que estudaria? Esta pergunta é interessante. Eu estudei Ciências Empresariais porque tive um pensamento na altura, eu era para escolher contabilidade, mas eu tive um pensamento na altura que era melhor escolher uma coisa mais geral e depois aprofundar. E eu se fosse hoje não tinha ido para esta área mais de gestão e o meu mestrado foi um bocadinho atrás, foi mais para a internacionalização, mas tinha escolhido o sino. Não tinha escolhido o sino, mas estava a ter o sino. Tinha escolhido provavelmente marketing ou design gráfico, uma destas. Neste momento, se eu voltasse atrás, era isso. Não tinha escolhido gestão. E não tinha escolhido Felgueiras, sou honesta. Be honest. Quando as pessoas pedem ajuda a você, normalmente é para quê? Esta pergunta é bem fixe. Geralmente é para coisas tipo gráficas. Patrícia, ajuda-me aqui a fazer um logotipo. Patrícia, ajuda-me aqui com o PowerPoint. Estão a ver? Geralmente são coisas gráficas que me pedem ajuda. Ou então são coisas tipo da universidade, que eu estou tão envolvida que me pedem ajuda. Mas ou é isso, ou é coisas da universidade ou coisas gráficas. Ou para trabalhar com o Microsoft Office tipo no geral. Para além do PowerPoint, também me pedem boa ajuda com o Word, Excel e essas cenas. Para isso. Qual é a sua roupa favorita? Peça de roupa favorita? T-shirts. Tipo t-shirts estampadas, estão a ver? Com cores e cenas, adoro. Acho que é tipo a minha peça favorita de roupa. Quais as suas regras pessoais que nunca quebra? Eu tenho uma, que é ser justa. Sou sempre justa. Ou tento ser sempre justa. Ou seja, numa situação eu tento sempre ser justa. Isso eu nunca quebro. E assim, mas lá está, é o que está na minha percepção. O que pode ser justiça para mim pode não ser para vocês, percebem? Mas na minha percepção eu tento ver sempre os dois lados da balança e escolher o que é mais justo.
Isso eu nunca quebro. Qual trabalho você seria péssimo em fazer? Boa pergunta. Médica ou enfermeira, tudo que tiver a ver com saúde. Ou dentista, eu desmaiava, eu era péssima a fazer isso. Eu ia ser uma Madalena, tal e qual. Quais são as suas maiores dúvidas? Maiores dúvidas? Eu agora fiquei a pensar, maiores dúvidas em que? Na vida? Ou sobre mim própria? Eu acho que tenho uma dúvida existencial que é tipo, o que é que realmente eu sou boa a fazer? Estão a ver? Eu sinto que sou boa a fazer várias coisas, mas ainda não consegui perceber tipo, qual é aquela coisa que eu sou mesmo tipo excelente, estão a ver? Eu acho que é a minha maior dúvida. Qual a lição mais difícil que você já aprendeu? Ui, isto está mesmo sério. Estão quase a acabar, mas estão duras as perguntas. Aprendi uma lição, até foi mais recentemente, que é... dizem que o esforço compensa, sabem? E não é assim, totalmente. Já aconteceu-me até várias vezes na minha vida esforçar-me imenso e depois não ter o resultado que queria. Ou seja, o esforço e o trabalho nem sempre compensa. E nós temos que saber lidar com isso quando acontece, que é quando efetivamente fizeste aquele esforço e não deu em nada. E a gente tem que saber lidar com isso porque o que a gente aprendeu foi se trabalhares, se te esforçares, vais conseguir. Às vezes pode não acontecer, não é? Pronto, acho que essa foi a maior lição que eu aprendi e mais recentemente. Se você tiver que viver sem um dos seus 5 sentidos, qual seria? O cheiro. O cheiro, até porque eu tenho o olfacto muito apurado, ou seja, e às vezes isso é prejudicial para mim, portanto, eu acho que até eu vivia bem sem olfacto. O que você aprendeu de mais útil e inútil na escola? Boa. Esta é a última pergunta. Aquilo que eu aprendi mais útil na escola foi fazer o IRS, porque eu fui para um curso profissional de secretariado e nós aprendemos a preencher as declarações de IRS, portanto, isso foi um grande sim na escola. Opa, a coisa mais inútil, o teorema de Pitágoras. Ainda não percebi. Para que é que isso vai-me ser útil na minha vida, percebem? Ainda ando a tentar decifrar porque é que aquele raio daquele teorema aquilo vai ser útil na minha vida. Não vai ser, nem nunca vai ser, mas pronto, eu percebo, atenção, não me levem isto a mal, eu percebo que é algo que nós temos que aprender para começar a desenvolver tipo, a parte numérica, etc. Tipo, não tem que propriamente ter uma utilidade no futuro. Mas pronto, eu continuo sem perceber para que é que eu quero aquilo na minha vida. Olhem, e foi isto. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido. Foram algumas perguntas que eu própria, tipo, nem sabia bem o que responder. Mas é interessante, pronto, desenvolver aqui um bocadinho o autoconhecimento. E vou-vos deixar uma dica no final, neste final, que é façam journaling, que no fundo acaba por ser também perguntas e respostas sobre vocês próprios, obviamente um bocadinho se calhar mais profundas do que aquelas que eu falei aqui, e eu acho que é bastante interessante vocês fazerem um exercício de journaling em específico, que é da Filipa Maia, vejam no canal do YouTube dela, acho que ela tem lá, e podem colocar Filipa Maia Journaling e vai aparecer. Ela é um conjunto de, já não me lembro, 21 perguntas, acho que é uma pergunta por dia. Eu fiz esse exercício, mas já foi há um ano, e eu adorei. Ajudou-me imenso para o meu autoconhecimento e eram perguntas que eu tipo nunca na vida ia me colocar para responder, estão a ver? Como algumas que apareceram aqui, por exemplo, mas calhar que eu respondi de uma forma muito mais descontraída, ela também faz essas perguntas e vocês obviamente não têm que responder para ninguém, respondem para vocês próprios, escrevem no caderninho e eu acho que é bastante interessante, acho que vos vai ajudar muito no autoconhecimento. Pronto, este foi mais um episódio, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo.